Olha, nós estamos recebendo aqui no estúdio o ministro-chefe da Casa Civil, Ciro Nogueira. Já está aqui com a gente para uma entrevista para falar a respeito da administração pública, das medidas tomadas pelo governo federal, dos caminhos da gestão do presidente Jair Bolsonaro e também para falar desse cenário político, os cenários políticos de 2022. Ministro Ciro Nogueira, boa tarde, seja bem-vindo aqui à TV Cidade Verde, ao Jornal do Piauí. Eu que agradeço a oportunidade, é um prazer estar de volta. Para participar dessa entrevista com a gente, nós já estamos recebendo Lídia Brito. Boa tarde, Lídia. Boa tarde, Joelson, Elivaldo, ministro e a todos que nos acompanham. E Elivaldo Barbosa também já está aqui com a gente. Elivaldo, boa tarde. É isso, Joelson, Lídia, ministro Ciro Nogueira, é você que segue nossa companhia. Bom, ministro, nós vamos falar muito a respeito de todos esses assuntos, de todos esses cenários, mas eu gostaria de começar a conversa, a entrevista com o senhor, falando a respeito do Brasil, né? Dos caminhos que o Brasil tem tomado, do cenário econômico, principalmente o cenário econômico brasileiro. Recentemente, o presidente Jair Bolsonaro tomou medidas, encaminhou projetos à Câmara que geraram a redução do ICMS dos combustíveis. Isso aparentemente deu uma diminuída na pressão inflacionária no Brasil e a gente começou a observar, até pelos números divulgados pelo IBGE, que há uma deflação a caminho. Como é que o senhor tem avaliado essas medidas? Tem funcionado? Era isso que o governo esperava para esse momento? Nós temos a felicidade de ter considerado o melhor ministro da economia do mundo, que é o ministro Paulo Guedes. E ele dizia que com essas medidas nós iríamos ter deflação. Ela está até superando a expectativa, os números que nós encaminhamos, recebemos hoje, vai superar a deflação. São medidas, não é só o combustível, é a energia, é a redução de IPI de diversos produtos. E também é lógico que nós temos agora um país preparado para o seu crescimento, não é só isso. A população agora deve voltar a ter um ganho econômico no que diz respeito à geração de emprego. Nós vamos atingir o menor índice de desemprego da história do Brasil, né, em torno de 8%. Isso é uma coisa histórica, principalmente saindo de uma pandemia, saindo de um momento de recessão no mundo, mas a gente fica muito feliz de ter tomado as medidas certas. Nós vamos agora, a partir do dia 9, as pessoas que precisam vão receber o seu auxílio, um auxílio que teve um aumento fantástico, não é só aumentar é dobrar. Tinha pessoas que ganhavam R$90, R$80, vão para R$600 no mínimo. E isso eu tenho certeza que vai aquecer ainda mais a economia das pessoas que precisam, o comércio, principalmente nas pequenas cidades. E esse recurso vai circular na economia e vai nos ajudar muito a ter um crescimento acima de 2% do PIB esse ano. Esse ano, 2022? 2022. Agora, ministro, hoje saiu o Boletim Focus que mostra que, de fato, há essa previsão de deflação agora até o final de 2022, mas as projeções dos economistas para 2023 é um aumento da inflação e uma queda do PIB, uma queda do crescimento. Além dessa questão da equipe econômica do próprio governo, que já disse que o auxílio de 600 não vai para não há essa previsão para 2023. Essas questões, de alguma forma, não podem reforçar o discurso da oposição ao presidente de que as medidas tomadas até agora foram apenas medidas eleitoreiras? Olha, o presidente já disse que vai pagar o auxílio no próximo ano. Cabe a nossa... Ele não me deu a missão de pagar o auxílio agora, aprovar no Congresso, e nós aprovamos. Missão dada tem que ser missão cumprida. A partir da sua vitória, eu tenho certeza que nós iremos apresentar as propostas. Não é só dar o auxílio, nós temos que cortar na carne também, nos nossos gastos, despesas, reformas que nós temos que aprovar. Mas a população não pode ficar... Esse grupo de pessoas não pode ficar sem esse recurso. Não tem como ficar. Hoje as pessoas estão passando muita dificuldade. Quem recebe esse auxílio é a pessoa que está desempregada, é a pessoa que não pode trabalhar. São pessoas que são vulneráveis. Elas não podem ficar passando fome no nosso país. Não existe. É uma determinação do presidente da República e nós iremos cumprir. Se ele for reeleito, nós iremos pagar no próximo ano. Agora, vamos apresentar também as reformas, logo depois do período eleitoral, para dar condições
que se pague esse auxílio, como nós fizemos agora. Eu acho que ninguém tem mais autoridade de prometer isso do que o presidente, porque ele já está pagando agora. Não é uma promessa para o futuro. As reformas para poder garantir esse auxílio seriam em que campos? Tem corte, reforma administrativa, reformas no que diz respeito à redução de gastos do governo federal, economia. Então, tem uma série de situações que nós viabilizamos agora. Certo? Acho que nós temos um país que hoje tem um superávit em todas as áreas, porque nós saímos de prejuízos bilionários das estatais, que eram por conta de desvio de recursos, e agora as estatais estão completamente blindadas e estão dando um lucro muito grande. E então nós temos autoridade, temos como fazer para que as pessoas possam receber no próximo ano também esse auxílio. Então, a população brasileira pode ter toda a certeza que se o presidente Bolsonaro for reeleito, nós iremos criar as condições para que isso continue no próximo ano. E diz sobre a liminar expedida ontem pelo ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, que altera a regra de ressarcimento, de compensação financeira em decorrência de perda de receita dos estados pela aplicação da nova alíquota do ICMS sobre os combustíveis. Isso estava nas contas do governo? Como é que o governo reage? É mais um complicador, né? Os estados entrando para dar um calote. Mas decisão judicial se cumpre, não temos que contestar, vamos recorrer, mas nós temos que enfrentar. São problemas de estados que têm uma visão de dar calote, como é o estado do Piauí atualmente e os estados que entraram, infelizmente. Agora, ministro, ainda falando aqui da economia, tem repercutido bastante as declarações do ex-presidente Lula de que, caso ele venha a ser eleito, ele não vai respeitar o teto de gastos, não vai ter teto de gastos na gestão dele. Qual a posição do governo Bolsonaro com relação a isso? Se o presidente for reeleito, ele vai cumprir o teto? Olha, essa questão de teto não é só você gastar e botar a Casa da Moeda para gerar. Aí o dólar vai para R$20. A inflação vai para... Esse efeito que o Lula está dando é o efeito da Argentina. Né? Aquela propaganda, acho que é da Orloff, né? Eu sou você amanhã. A Argentina está vendo, a inflação deu 50%. Então, se alguém quer o caos, é isso aí. Né? Nós temos uma política que é um exemplo para o mundo. Hoje o Brasil é um exemplo para o mundo. Nós temos uma inflação menor do que a dos Estados Unidos, do que a da Inglaterra, tá certo? Nós temos o combustível dos mais baratos do mundo, apesar de estar caro ainda, mas é um dos mais baratos do mundo. É metade do valor que tem em alguns países, mas fruto de políticas responsáveis. A pessoa dizer que hoje o combustível tem que ser pelo real, é quem não conhece o mundo. Hoje o arroz é dólar, o açúcar é dólar, tudo está dolarizado. Nós não vivemos numa bolha. Só uma pessoa que ou quer mentir para a população, que isso é inexequível, ou vai estourar as contas públicas do país e vai levar o nosso país ao caos, como aconteceu no governo Dilma. Né? Aconteceu já isso. E sem pandemia, gente, sem pandemia. Então, e nós não queremos isso de volta. E é por isso que nós vamos lutar para esclarecer, para que as pessoas tenham consciência ao votar de não serem enganadas com esse tipo de proposta. O senhor acredita, então, que essa questão da mudança, por exemplo, de política de preços da Petrobras, mudança, estourar teto de gastos, tudo isso, essas medidas austeras estão contribuindo para colocar o Brasil nessa posição de combustíveis mais controlados e evitar, por exemplo, que se tenha uma inflação maior no país? Não tenha dúvida, porque é inexequível. Uma parte do combustível que nós usamos no nosso país, infelizmente, é importado. Então, não tem como você colocar pelo real. E é importado porque não fizeram as refinarias por conta dos desvios. Não teve a refinaria no Maranhão, a refinaria em Pernambuco, porque desviaram o recurso da Petrobras para isso. Então, são situações que, infelizmente, nós queremos no futuro que o nosso país não fique dependente. Mas nós temos que investir no setor, atrair investimento do setor privado para fazer essas refinarias, para que o país seja autossuficiente, coisa que não acontece nos dias de hoje. E é graças a essa política responsável, pessoas que têm capacidade de gerir o nosso país, que nós somos, volto a dizer, um exemplo de economia para o mundo. Ministro, no plano político, como o senhor viu a desistência de Luciano Bivar para concorrer à presidência da República? O União Brasil é um partido grande, bastante robusto. O governo pode tirar proveito dessa desistência? Há setores do União Brasil fechados com a proposta o projeto de reeleição do presidente Bolsonaro? Hoje a União Brasil, 80%, 90% tem um perfil de apoiar o presidente. Não me lembro nenhum estado
pelo menos aqui, que eu esteja lembrando, acho que talvez Pernambuco, que esteja apoiando a esquerda. O restante do país inteiro está apoiando o presidente Bolsonaro, né? Como a maioria dos partidos. Se você for olhar o PSD, 80% apoia o presidente, o MDB, metade apoia o presidente. Então, existe um fator. Para você ter uma ideia, candidatos que são apoiados pelo presidente Lula só estão vencendo em 6 estados da federação. Em 6 estados. É São Paulo, que é um estado importante, Rio Grande do Norte, o Maranhão, Paraíba e Pará. E tem mais um que eu me esqueci agora. E Alagoas. Então, só são 6 estados, Elivaldo. Todos os outros estados são políticos que estão ganhando bem, e alguns deles têm 2, 3 candidatos na frente que estão apoiando o presidente da República. Se você olhar a quantidade de prefeitos e vereadores que apoiam o presidente Bolsonaro, 80%. Então, essa máquina funciona nas eleições, é um apoio importante que só vai ter efeito quando se iniciar as eleições. No Nordeste, ministro, no Nordeste ainda existe uma preocupação em relação à força do ex-presidente Lula, a maneira como é visto o nome do presidente Jair Bolsonaro? A maior força do presidente Lula é no Nordeste. Não vou negar para vocês, mas já o presidente, segundo as nossas pesquisas, já tem mais de 1 milhão de votos a mais do que teve na eleição de 2018. Já está ganhando. Ontem eu recebi uma pesquisa de Alagoas, o presidente Bolsonaro já com 10 pontos em Maceió na frente. Então, ele está crescendo bastante. Lógico, a força, o presidente Lula é mais forte no Nordeste. Mas o Sudeste, tem 40 e poucos % do eleitorado. O presidente já virou São Paulo, já está quase empatando no Rio de Janeiro e aproximou bastante Minas. Então, o crescimento do presidente Bolsonaro é muito grande no nosso país hoje. E eu acho que a perspectiva de economia melhorar vai facilitar muito. Eu tinha um ditado do Ronald Reagan, que ele dizia, quando foi candidato à reeleição, ele disse, olha, se sua vida estiver melhorando, vote em mim. Se não estiver melhorando, você tem que votar no meu adversário. E as pessoas estão melhorando de vida no nosso país. E eu tenho certeza que nós não vamos jogar isso fora no período eleitoral. Ministro, como é que o senhor vê as críticas de que o senhor estaria tentando esconder a imagem de Bolsonaro aqui no Nordeste, especificamente aqui no Piauí? Vocês viram, né? O Elivaldo teve lá, tu viu o cartazão meu lá? Um banner o maior que tinha lá. Não, isso aí, não, vou comandar a campanha do presidente Paulo. O que acontece é que querem vincular o Silvio, porque o Rafael está tão desesperado que ele só quer se colar no Lula. Mas as pessoas do Piauí sabem que quem vai resolver os problemas do Piauí ou é o Silvio ou o Rafael. Veja o que aconteceu nos 20 últimos anos, que tiveram os governos do PT e não resolveram os problemas do Piauí. Então, eu acho que as pessoas sabem separar isso. O Silvio tem que estar preocupado com Teresina, com o Morro Cabeça do Tempo, Morro do Chapéu, não é com Acre, nem com o Rio Grande do Sul. Nós temos que isso aí, as pessoas estão sabendo separar isso e votar em quem realmente vai governar o Estado. O senhor contesta por inteiro esse vínculo, ainda que negado, de Silvio com Bolsonaro? Não é questão disso, Elivaldo. Quem vai comandar a eleição aqui, que sou o maior eleitor hoje, a maior liderança da oposição, não é o senador Ciro, eu vou comandar. É o progressista que está na frente. O Ciro vai cuidar da eleição dele de governador. Eu acho que é o correto, debater, ver quais são os problemas do Estado. Não vamos debater problema nacional na eleição de governador. Nós temos que debater na eleição de governador a segurança, a saúde, a educação do povo, são os projetos econômicos para trazer investimento para o Estado. Não é o que vai acontecer em São Paulo, no Rio. Isso é que eu acho que é o correto. Isso aí eu vou debater. E vou para o debate no dia que eles quiserem. Queria muito que o governador Wellington pudesse fazer um debate comigo, para a gente falar o que ele fez no Estado e eu debatesse com ele. Ou então, se pelo menos ele ter coragem de enfrentar o Joel, que eu soube que ele não vai querer ir para nenhum debate. Acho que ele tem medo de debater isso com o Joel. Então, acho que essas situações que tem que ser esclarecidas e vai ter o período eleitoral para que isso ocorra. O senhor vai ser um dos coordenadores, né, da campanha aí do presidente aqui, voltado para o Nordeste. Qual vai ser a mensagem do presidente Jair Bolsonaro para o Nordeste, que ainda é esse campo, né, petista no país? Prestar contas. Prestar contas. O presidente Bolsonaro é muito superior aos índices do presidente Lula na época, da Dilma, do que em qualquer setor, inclusive no setor da esquerda. É o que eu disse no meu discurso lá. Até nas bandeiras históricas da esquerda, nós somos superiores. Quem foi que fez mais reforma agrária no país? Que distribuiu mais títulos? Bolsonaro. Quem pagou o melhor auxílio para o povo? Nós distribuímos 15 anos de Bolsa Família e auxílio emergencial em menos de 2 anos. Então, nós somos melhores até no campo da esquerda.
No campo liberal não dá para comparar. Então, eu acho que o nosso presidente vai poder prestar contas. As pessoas, eleição, nós temos... Por que hoje no país o Bivar acabou desistindo? Porque o segundo turno já começou. O segundo turno já começou essa discussão eleitoral. E as pessoas vão escolher o que é melhor para o país. E hoje nós estamos num processo de avançar. Eu tenho todo o respeito pelo presidente Lula. Mas o presidente Lula é uma pessoa de 2002. Você vai comprar, eu tenho certeza, se for comprar um celular para sua filha, você não vai comprar um celular de 2002, vai comprar um de 2022. É o tempo, é outro tempo. Eu acho que agora nós estamos no momento correto. O presidente Bolsonaro tem direito à sua reeleição, está fazendo um grande trabalho. Ninguém enfrentou o que ele enfrentou, como uma pandemia, uma guerra. Eu fico imaginando, gente, o que seria desse país se nós não tivéssemos tido essa pandemia, que nós tivemos que gastar, porque as pessoas estavam precisando, 750 bilhões de reais em vacina, auxílio emergencial, proteger os empregos. Já pensou se a gente tivesse investido isso na infraestrutura, nós estaríamos com um país no nível de Índia, China, Estados Unidos. Mas vai chegar agora no segundo momento, nós tivemos um momento, eu às vezes comparo, como se a gente tivesse um navio com um furacão da pandemia, o tornado das guerras, mas o nosso capitão chegou ao porto. E a segunda viagem, que é o segundo mandato, vai ser muito mais tranquila, o país tem uma oportunidade única no mundo de se tornar uma das grandes potências econômicas do mundo, se nós continuarmos dessa forma. Ministro, existe a possibilidade de vinda do presidente Bolsonaro ao Piauí nesse período de campanha eleitoral? Olha, nós temos agora que focar... O presidente, se você olhar as pesquisas, a eleição se faz com pesquisa. Hoje, o presidente está muito melhor no Nordeste do que estava na eleição passada. Como eu te disse, pela pesquisa, ele está com 1,5 milhão de votos a mais. Qual o problema do presidente? Que ele caiu muito no Sudeste. Então, ele tem que focar. 45% do eleitorado está lá. Ele tem que focar em virar a eleição em Minas Gerais, virar no Rio de Janeiro e aumentar a sua diferença em São Paulo. Então, tem essas estratégias de campanha. Eu gostaria muito, fico brigando lá na agenda dele para ele vir ao Piauí para fazer campanha comigo. Mas, se não vier, nós vamos entender e vamos fazer a campanha dele aqui de noite para que eu tenha a possibilidade. Eu convidei a primeira-dama para ela vir no dia 16, a Damares, vai ter uma marcha para Jesus, a gente está tentando viabilizar isso. E os filhos podem vir. E eu vou estar percorrendo o Piauí inteiro no comando da campanha do presidente Bolsonaro no Piauí. Convenção de sábado, ministro, foi o que o senhor ou as oposições, sobretudo União Brasil e progressistas, imaginaram? A coordenação do evento dá conta de mais de 100 gestores. Esse aí é o tamanho da estrutura política montada pelas oposições, né, no interior e na capital? Livaldo, não é só quantidade de pessoas que se vê na convenção. As duas convenções tiveram muita gente. Não dá para dizer que tinha mais, até porque a gente estava num espaço menor e não coube todo mundo, né? Eles foram para um espaço maior, mas acho que elas até se equipararam em tamanho. Mas em empolgação, você esteve lá. Um parecia um velório. O outro era empolgação de pessoas que estão conscientes que vão ganhar essa eleição. Não existe comparação. Quem esteve nas ruas, a imprensa como um todo, sabe o que aconteceu lá, a empolgação, a organização, a forma como as pessoas se comunicaram. Você olha no semblante das pessoas a esperança, a vontade de mudar, acreditando no Silvio, no Joel, que tem tudo para ser o maior fenômeno eleitoral da história do nosso Estado. Então, essa é a grande diferença. Acho que nós saímos muito maiores desse período de convenção para iniciar bem agora a festa da democracia, que é com voto no dia 2 de outubro. Ministro, as declarações do presidente Jair Bolsonaro sobre as urnas eletrônicas, elas trazem aí algumas dúvidas e a oposição usa um discurso de golpe. A democracia estará garantida num possível segundo mandato do presidente Jair Bolsonaro? Não vejo por que não, porque ele vai ganhar a eleição. Eu acho que é o seguinte, essa discussão, ela fica muito no campo só da política, né? As pessoas têm que saber o que é que o presidente está pedindo. O que é que, né, foi o Exército, apresentou uma série de medidas. Tem que olhar se aquelas medidas são corretas, se elas vão trazer mais transparência ou não. Ninguém sabe, as pessoas não discutem o que é que está se pedindo. Discute que o presidente quer dar golpe, que é isso e aquilo. Vamos discutir o fato. Eu confio muito nas urnas. Eu confio. Agora, não quer dizer que elas nunca podem ser fraudadas. Não, nós temos a cada dia que passa, tanto que o próprio TSE, toda eleição toma medidas para torná-las mais seguras.
Nós queremos aprimorar isso, ter um pleito legítimo, um pleito correto. Mas tem auditoria, né? O TSE coloca ali que ocorre auditoria. Esse é o grande questionamento do presidente, né? Mas vamos ver, você lê o que é que o Exército propôs? Sim. Procure ver lá. Veja se tem alguma coisa para contestar. O TSE, olha, isso não pode ser porque isso vai atrapalhar o processo. Nós temos que trabalhar em cima das propostas. E eu não tenho dúvida que nós vamos chegar nas eleições com isso pacificado, as pessoas com confiança nas urnas, confiando no seu voto ser computado da forma correta. E nós estamos trabalhando, estamos dialogando muito com os ministros do Supremo, do TSE, para que a gente possa chegar a um denominador comum e virar essa página de desconfiança de urna eletrônica no nosso país. O senhor já manifestou agora mesmo, reforçou essa ideia com relação às urnas eletrônicas. O presidente da Câmara, que é do Progressistas, Arthur Lira, também seguiu nessa mesma direção. Percebo que na base aliada ao presidente Bolsonaro, sobretudo no Congresso Nacional, há um certo descompasso. Se dependesse da base aliada, o presidente adotaria esse discurso? Eu acho que, às vezes, o presidente é um homem muito autêntico, né? Muito espontâneo, né? Alguns veem isso como defeito, eu vejo como qualidade. Ele não é um homem de fingir o que pensa, né? Então, não adianta dizer, você está perdendo ponto na pesquisa. Ele fala o que pensa. Eu acho isso uma qualidade. Mas eu acho que nós temos que, agora, as pessoas de bom senso, sentar, ver o que é razoável para ser implementado. Porque o que nós queremos é uma eleição transparente. O que o presidente defende é isso. Acho que ninguém pode defender o contrário. E ver o que pode ser incorporado nessa auditoria ou não. O senhor foi apontado como um homem que teria um papel muito importante na articulação entre o presidente da República e os poderes, de melhorar esse diálogo, de tornar mais fluida essa relação, de um diálogo mais fácil. Você acha que esse objetivo foi atingido? Como é que hoje o Palácio do Planalto enxerga os três poderes no Brasil? Eu acho que está quase atingido. Se nós virarmos essa página da questão das urnas, nós estamos com isso pacificado, respeito dos poderes, independentes, que sejam valorizados, né? E isso é o fundamental. Nós estamos trabalhando nesse diálogo com os demais poderes e eu não tenho dúvida que nós vamos ter sucesso. Alexandre de Moraes, presidente do Tribunal Superior Eleitoral, isso facilita ou dificulta? Olha, eu acho que nós temos que ver, o poder não é feito só por homens, né? Nós temos que ter umas instituições. Eu espero que o ministro Alexandre, uma pessoa que eu tenho um respeito enorme, possa incorporar essas sugestões que o Exército foi chamado para isso, né? Foi convocado, ele não chegou lá para se oferecendo, foi o próprio TSE que solicitou. Então, acho que eu tenho certeza que eles vão chegar num denominador para que a gente possa virar essa página e ter um pleito legítimo e que a vontade do eleitor, que é o mais importante, saia prevalecendo. Ministro, o senhor disse agora há pouco que gostaria de ter a oportunidade de debater com o Wellington Dias, né? Debater as questões do Estado. O senhor já fez parte de gestões de Wellington Dias, o progressista fez parte desse governo. O que nesse debate o senhor iria colocar ali como os pontos desse governo petista que não foram ideais para o Piauí? Não, eu queria que o Wellington me citasse uma cidade, uma pequena cidade, onde ele tenha sido feito, desses 20 anos, um exemplo de saúde, de educação, de segurança. Até a cidade dele, gente. Pailandinha, ele abandonou, tanto que perdeu a eleição lá. Já viu o governador perder a eleição na sua cidade? Se perdesse uma eleição na minha cidade, eu como governador, eu saía da vida pública. Ele perdeu na cidade dele. Então me cite, Wellington, me leva numa cidade, uma cidade só. Eu te peço desculpa e saio da vida pública. Se você me mostrar uma cidade onde seja exemplo de saúde, educação e segurança no nosso Estado. Eu quero ir para esse debate com ele. Por que ele não fez? Falta de tempo? Não foi. 20 anos. Tenho certeza que 20 anos eu teria revolucionado esse Estado. Dinheiro, não. Nós liberamos bilhões e bilhões de reais e eu participei dessas liberações. O meu grande conflito com o Wellington é que o Wellington sempre governou para o seu partido. Ele não governa para as pessoas. Ele sempre coloca os interesses do partido dele, de colocar 10 suplentes na Assembleia, de fazer composições, de não ter adversários no Estado. O Wellington chega nas eleições, traz todo mundo para o governo, o Estado inchado e a população fica assistindo sem participar
do que realmente interessa, que é melhoria de vida da população. Então, eu queria muito debater. Infelizmente, ele não tem coragem de debater comigo. Quando saiu da eleição em 2018, senador, o Progressistas lançou uma carta aberta com pontos que defendiam para que houvesse uma reforma no governo. Aí talvez tenha sido já uma criação de um ambiente voltada para o rompimento, para a saída do partido da base governista. Passados esses 4 anos, aquela carta está atualizada? Não tenha dúvida. O que aconteceu, eleitorado, para você saber. Eu e o Wellington somos as 2 maiores forças do Estado, historicamente. Nós saímos muito forte daquela eleição. Nós elegemos praticamente todos os deputados federais, acho que, se não me engano, 26 deputados estaduais. Foi. E eu cheguei, está na hora de fazer o que é certo, amigo. Nós não temos adversário, vamos enxugar esse Estado, vamos diminuir, vamos colocar pessoas técnicas. Tu não pode botar o Nerinho para ser a pessoa que vai atrair investimento para o Piauí. Você não pode botar o Flávio, que é meu amigo querido, para cuidar do turismo, porque ele vai fazer acalçamento nas cidades. Então eu disse isso, e ele me disse que ia fazer. Ele me disse que ia fazer. E na época, vou até fazer uma inconfidência aqui, ele me disse que ia tirar o Rafael da Secretaria de Fazenda e ia botar o Antônio Neto. Então, por aí você vê, ele queria fazer. Agora, tudo ele jogou fora no dia que ganhou a eleição. Jogou fora. Eu digo, eu devolvo os cargos. Vamos enxugar isso aqui, vamos fazer o que é certo para o povo do Piauí, melhorar o cuidado das pessoas na saúde, vamos investir em educação. Ele fez uma opção pela política. Eu não, fiz uma opção pelo povo do meu Estado, que eu devo já demais a esse povo. Eu já estou fazendo 28 anos de mandato. Eu tenho uma dívida enorme com o Piauí, quero fazer todos os dias. É um Estado que eu amo e que eu quero fazer todos os dias com que as pessoas se orgulhem do meu trabalho como senador da República. Ministro Ciro Nogueira, quero agradecer a presença do senhor. Muito obrigado por vir aqui dar essa entrevista ao Jornal do Piauí. Eu que agradeço. Um grande abraço. Obrigado, ministro.